Galera, começando aqui agora a questão mais difícil da prova, disparado. Não teve nenhuma outra questão que foi tão difícil como essa. Uma questão que eu nunca tinha visto na vida, que eu não consigo direito nem classificar ela, porque eu nunca tinha visto essas operações na minha vida. O Enem acabou de inventar elas. Uma questão super complexa, desde a interpretação até as operações que você tem de fazer. Então vamos. Para a comunicação entre dois navios, é utilizado um sistema de codificação com base em valores numéricos. Para isso, são consideradas as operações triângulo e estrelas, definidas sobre o conjunto de números reais por. Eu escrevi aqui já na tela porque são equações longas e o vídeo vai acabar ficando muito grande. Então está escrito para vocês já na tela. O navio que deseja enviar uma mensagem deve fornecer um valor de entrada B, que irá gerar um valor de saída. Esse valor de saída vai estar em função de A ser enviado ao navio receptor, dado pela soma das duas maiores soluções da equação, uma equação aí doida, A, triângulo B, estrelinha, B, triângulo A. Beleza? Igual a zero. Isso daqui tudo igual a zero. Cada valor possível de entrada e saída representa uma mensagem diferente já conhecida pelos navios. Um navio deseja enviar ao outro a mensagem atenção. Para isso, deve utilizar o valor de entrada B igual a 1. Dessa forma, o valor recebido pelo navio receptor será D. Vamos lá, galera. Porém, gente, ele fala que B é igual a 1. Então aqui a gente vai ter A, triângulo com 1, estrelinha, 1, triângulo com A. Belezinha? Isso daqui é tudo igual a zero. Vamos desenvolver aqui, abrir, né? A vai ser o quadrado do primeiro, então A ao quadrado, mais o primeiro vezes o segundo, no caso vai ser A, né? A vezes 1, menos o quadrado do segundo, que vai ser 1. O quadrado de 1 é 1. Estrelinha com quadrado do primeiro, 1, mais primeiro vezes segundo, A, menos o quadrado do segundo. Agora, a partir disso daqui, a gente faz o comando estrela, que é o primeiro vezes o segundo, mais o primeiro. Nesse caso, nós vamos ter que vai ser A ao quadrado, mais A, menos 1, que multiplica 1 mais A menos A ao quadrado, mais A ao quadrado, mais A, menos 1. Isso daqui tudo vai ser igual a zero. Gente, agora é a sacada. Se você fizesse a propriedade distributiva, você acharia um polinômio de quarto grau. Coisa que é muito difícil de você fatorar e achar as respostas. E até se você saberia como fazer esse método, é uma coisa que deriva muito tempo. E como eu sempre falo, tempo é uma coisa que a gente não tem no Enem. Então pega essa sacada aqui que você vai ver o quão mais fácil que vai ficar. Galera, escrevi aqui a nossa equação e agora nós vamos desenvolver ela. Mas a sacada é a seguinte: se você multiplicasse ia ficar muito difícil. Então a gente vai usar o fator comum. Como você pode ver, nós vamos ter aqui dois termos. Esse termo aqui que está entre colchetes e esse outro termo aqui que está independente. Os dois têm esse daqui, A ao quadrado mais A menos 1 como múltiplo. Então nós podemos botar esse em evidência. A ao quadrado mais A menos 1. Isso daqui tudo que multiplica 1 mais A menos A ao quadrado, mais esse dividido por esse, mais 1. Dessa forma, isso aqui é igual a zero. Dessa forma, nós temos que vai ficar essa propriedade, A ao quadrado mais A menos 1, que multiplica, vamos botar na ordem, né, de uma equação de segundo grau, menos A ao quadrado mais A mais 2, que é igual a zero. Gente, se você tem duas coisas que multiplicadas dão zero, você tem uma opção. Uma delas é zero. Na verdade, duas. As duas são zero. Então, a gente pode escrever dessa maneira. A ao quadrado mais A menos 1 é igual a zero. Ou menos A ao quadrado mais A menos 1 mais 2, né? É igual a zero. Eu vou repetir essa última parte aqui porque ficou meio paia, você viu. Dessa maneira, a gente só tem duas opções para o produto de duas coisas dar zero. Ou o primeiro é zero, ou o segundo é zero. Então vamos reescrever aqui, ó. A ao quadrado mais A menos 1 igual a zero. Não vai precisar de parênteses. Ou
menos A ao quadrado mais A mais 2 é igual a zero. Agora é só a gente fazer a fórmula de Bhaskara. Vou fazer para vocês aqui rapidinho. Agora, vamos desenvolver aqui a fórmula de Bhaskara. Se você não lembra a fórmula de Bhaskara, vamos relembrar ela aqui, ó, bem nesse cantinho aqui para não atrapalhar o nosso desenvolvimento. A fórmula de Bhaskara é menos B, mais ou menos a raiz do nosso delta, sobre 2A. E o nosso delta é B ao quadrado menos 4 vezes A, vamos completar esse A, vezes C. A partir disso a gente acha. Vamos primeiro achar o delta. O delta aqui, delta 1, é igual a B ao quadrado, é o termo que acompanha o segundo termo. No caso 1, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 1. Nesse caso, nosso delta 1 vai ser 1 menos 4. O delta 1 vai ser 5. Agora, vamos para o delta 2. O delta 2 vai ser B ao quadrado, vai ser 1, menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes C, que é 2. Então, o nosso delta 2 vai ser igual a 1 menos 8. Nosso delta 2 é igual a 9. Achamos o delta, galera, dos dois. Agora vamos partir para a equação. Agora vamos aplicar a fórmula de Bhaskara, que aqui nós vamos ter, ó, menos B, que nesse caso é menos 1, mais ou menos raiz de nosso delta, que é 5, sobre 2A. Nosso A é 2, nosso A é 1, então 2. Agora, nós vamos ter duas raízes, x1 e x2. x1 é 1 mais raiz de 5 sobre 2. x2 é 1 menos raiz de 5 sobre 2. Daqui a pouco eu explico para vocês qual delas a gente vai usar. Para essa segunda, nós vamos ter o seguinte, b ao quadrado, 1 mais ou menos, raiz de delta, que nosso delta é 9, sobre 2A. Nosso A é menos 1, então menos 2. Isso daqui gera pra gente duas raízes, x1 e x2, como eu já tinha explicado para vocês. x1 vai ser 1 mais raiz de 9, que é 3, sobre menos 2. O segundo vai ser 1 menos 3 sobre 2. Isso daqui vai ser igual a 4 sobre menos 2, ou seja, menos 2. Esse daqui vai ser igual a menos 2 sobre 2, que vai ser igual a 1. Então agora, gente, ele pede para a gente cada valor possível de entrada, uma mensagem já conhecida pelos navios. Essa mensagem que a gente acabou de decodificar, e ela vai ser dada pela soma das duas maiores soluções da equação. Isso que a gente vai fazer, galera. Aqui é um menos 2, né? Quais são as duas maiores? Se a gente tem um número somado com outro dividido por 2, e um número subtraído do outro, que vai dar dividido por 2, então o maior é o que está sendo somado, né, galera? Vamos dessa maneira. Aqui, nós vamos ter o seguinte. Qual que é o maior? 1 ou menos 2? Você pode até se pensar que o menos 2 é maior, mas o menos 2 é maior em módulo. Nós pegamos sempre o maior, o número positivo. Então, o nosso maior vai ser esse daqui, que vai ser 1. Desse modo, nós vamos somar os dois. Desse modo, nós vamos ter essa soma, que é a soma das duas maiores raízes das duas equações que a gente encontrou. Então, 1 mais raiz de 5 sobre 2 mais 1, o 1 é a mesma coisa do que 2 sobre 2. Então, isso daqui vai ser a mesma coisa do que 1 mais raiz de 5 sobre 2 mais 2 sobre 2. Se você somar aqui, vai dar a mesma coisa. Vai ser 1 mais raiz de 5 mais 2 sobre 2. Isso vai fornecer para a gente um valor de 3 mais raiz de 5 sobre 2.
Então, isso daí vai fornecer pra gente gabarito, letra E, que é o nosso gabarito. Gente, essa questão é muito complicada, de verdade. Você errou ela na prova, não se sinta culpado. Ela realmente é uma questão muito difícil, que deriva conhecimentos até que eu considero acima de uma prova do Enem. Mas assim, dava pra fazer. Gostei bastante da questão, por mais que seja bem complicada.